Nesse vídeo a gente vai falar sobre integral por substituição quando a função é uma fração. Como identificar a função u da substituição para a gente conseguir aplicar a técnica de integração, e a gente vai resolver 3 exemplos com essa situação. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Nesse vídeo a gente vai resolver essas 3 integrais. As 3 integrais vão ter frações e a gente precisa identificar quem que é a função u que a gente vai poder substituir ali dentro da integral e aí conseguir usar a técnica de substituição para resolvê-las. Sempre lembrando que a técnica de substituição funciona quando a gente tem uma composição de funções, mas é preciso que, além disso, a gente consiga simplificar toda a variável x que aparece na integral inicial para a nova variável u. Se ficar por algum motivo, algum x ali na tua substituição, depois que você fez a sua substituição, é bem provável que você não vai conseguir fazer pelo método da substituição e vai ter que usar uma outra técnica. Mas nesse caso, essas 3 integrais, a gente vai conseguir usar o método da integral por substituição e a gente vai dar um destaque especial aqui para essa terceira, porque aqui a gente não tem uma composição, mas mesmo assim a gente consegue usar uma substituição, porque a gente pode forçar ali uma composição. Uma dica também para você aperfeiçoar essa técnica de integral por substituição é, por exemplo, ver como eu resolvo a primeira integral e aí dar um pause, tentar resolver a segunda integral e depois tu voltar a assistir para ver se você fez o mesmo passo a passo, se chegou no mesmo resultado. A gente vai começar agora falando dessa primeira integral aqui. E sempre que a gente falar de substituição, técnica de substituição, a gente vai ter uma composição envolvida. Então, a gente precisa olhar aqui na fração se tem alguma composição. Geralmente, quando a gente fala de fração e integral de uma fração, a nossa composição ela vai estar aqui no denominador. Mas nesse caso fica bem visível, porque aqui a gente tem só o x e aqui embaixo eu vou ter esse 2x ao quadrado menos 3 elevado ao 4. E aí a composição já vai estar meio delimitada ali dentro desse parênteses, como se já criasse uma limitação ali para o nosso u, um destaque para a nossa função u. Então, nesse caso, a gente vai chamar u de 2x² menos 3. E aí, quando eu substituir aqui esse u, ainda vai restar esse x e esse dx que a gente vai precisar manipular, vai precisar transformar em algo com u. Quando a gente vai aplicar a técnica de substituição, depois da escolha da u, a gente vai derivar essa u. Então, a derivada de 2x² é 4x e a derivada da constante é 0. A gente isola o dx. Então, eu passei esse dx que estava dividindo aqui para o outro lado, multiplicando, e esse 4x agora eu voltei aqui dividindo. Troquei o dx e o 4x de lugar. E vou substituir aqui na nossa integral. O x, por enquanto, eu vou manter, então toda essa expressão aqui eu chamei de u, e o dx eu vou trocar por esse termo que a gente acabou de construir ali através da derivada. Então, dx é du sobre 4x. Mas aqui ainda tem esse x, só que nesse caso a gente consegue cancelar esse x. Lembrar que a multiplicação ela é comutativa, então a gente pode simplificar o x, porque não aparece nem soma, nem subtração, apenas multiplicação e divisão. E elas são comutativas, então eu posso simplificar. Então, a integral resultante que a gente tem é essa aqui. Eu já aproveitei e tirei esse 4 da integral, porque constante não atrapalha na integral, então eu posso tirar ela para fora. E como o 4 estava no denominador, eu vou manter ele no denominador. E aí eu preciso acrescentar esse 1 aqui em cima, porque a gente está falando do elemento neutro ali da multiplicação. Sobra, então, o du e esse u na 4. E, de novo, vou acrescentar esse 1, porque esse u na 4 está no denominador. E agora a nossa integral ela só depende de u, então a gente pode usar as integrais de funções elementares para resolver essa integral. Mas observem aqui que se a gente não tivesse apenas o x aqui em cima, tivesse um x ao quadrado, ou não tivesse esse x aqui, a gente não ia conseguir simplificar esse x. Então, a gente teria que buscar uma outra técnica ou até fazer uma manipulação aqui para isolar o x dependendo de u. Mas eu não posso ter mais o x quando eu chegar nesse ponto, nessa integral. Agora que eu vou resolver essa integral, eu não posso mais ter o x.
Então, agora, para a gente resolver essa integral, a gente vai precisar usar alguma das funções elementares. E como aqui a gente está falando de potência, a ideia é que a gente use integral de potência. Só que para a gente integrar a potência tem que estar no numerador. Não pode ter nenhum termo com a variável u aqui no denominador. Então, eu vou reescrever esse u na 4 como u elevado a menos 4, usando as propriedades de potenciação. Essa potência vai vir aqui para o numerador e a gente vai trocar o sinal do expoente. Então, se era mais 4, aqui vai ficar menos 4. E agora sim a gente pode usar aquela regra de integração, que é a integral de x na n, é x na n mais 1 dividido por n mais 1. Só que nosso n é menos 4, mais 1 vai virar o menos 3, e a gente vai dividir também pelo menos 3. Então, ficou 1/4 vezes 1 na menos 3, dividido por menos 3, mais a constante c de integração. Para a gente finalizar, a gente ajusta esses termos. Então, eu posso, de novo, trazer esse u na menos 3 que estava ali no numerador para o denominador, trocando o sinal do expoente. Então, a gente vai escrever ele como u ao cubo. Aqui eu já fiz a multiplicação do 4 vezes o menos 3, que é 12, e o sinal de menos eu já trouxe para frente da fração, tá? Cuidado com isso, porque aqui a gente tem uma multiplicação, a fração 1/4 vezes essa fração ali com 1, então esse 4 vai multiplicar o menos 3. E aí o menos, se ele estiver no denominador, na frente da fração ou no numerador, é a mesma coisa. E em geral a gente passa para frente da fração. Então, a gente ficou com menos 1 sobre 12, u ao cubo mais c. Para fechar a integral, a gente volta agora para a variável x, trocando esse u pela expressão inicial que a gente tinha considerado. Então, a gente conclui que a integral dessa fração aqui vai ser menos 1 sobre 12 vezes 2x ao quadrado menos 3 elevado ao cubo mais a constante c de integração. E agora a gente vai aqui para a segunda integral. A segunda integral eu trouxe um elemento a mais ainda do que polinômios, eu trouxe essa exponencial. Mas a gente não precisa se preocupar tanto com essa exponencial, agora a princípio na escolha da u, e a gente vai olhar só para a composição. E essa composição aqui da fração, ela vai seguir o mesmo padrão que a gente viu ali da primeira. A gente tem uma função dividida por uma expressão, e essa expressão que está ali no denominador, ela é uma composição. Então, a gente vai de novo considerar o termo que está ali dentro dessa composição, que é e na x mais 4. Faz o mesmo processo, deriva u em relação a x, então a derivada de e na x é o próprio e na x, a derivada de constante é 0, e eu isolo o dx. Então, eu passei o e na x aqui para o lugar onde estava o dx e o dx aqui para o lugar onde estava o e na x. E vou substituir aqui na nossa integral. Então, vai ficar integral de 2e na x, que eu vou manter, dividido pelo u elevado ao quadrado, porque esse termo que estava todo ali dentro do parênteses a gente chamou de u, e o dx eu troquei por du sobre e na x. E aqui eu posso simplificar esse e na x de novo. Aparece tanto no numerador quanto no denominador e a gente pode simplificar. Então, se aqui no numerador não tivesse esse e na x, a gente não conseguiria resolver aqui usando o integral por substituição, porque ainda ia se manter algum termo com x. Ou esse aqui, ou se tivesse, por exemplo, o x aqui em cima, como no caso anterior, ia aparecer um x e o e na x. Então, não daria para aplicar a técnica de substituição, porque na hora de simplificar ali, na hora de substituir para a variável u, a gente não ia conseguir eliminar todos os x que aparecem na integral. Nesse caso, como a gente conseguiu, a gente pode reescrever essa integral depois de simplificar o e na x por uma integral de 2 sobre u quadrado du. E aí segue a mesma metodologia que a gente fez antes. Reescreve esse u quadrado como u na menos 2. Aqui eu deixei o 2 dentro da integral para mostrar que também pode, mas a gente pode tirar ele da integral, ele não interfere, né? Uma constante vezes uma função, a gente só se preocupa com a função. E a integral de u na menos 2, a gente vai usar a integral de potência, que é u na n mais 1. Então, menos 2 mais 1 vai ficar menos 1 dividido por menos 1. Mais a constante c de integração, porque a gente está falando de uma integral indefinida. Podemos reescrever essa expressão aqui dessa forma, então o 2 dividido por menos 1 seria menos 2,
mas eu já posso trazer o menos aqui para frente da fração. E esse u na menos 1 a gente pode levar lá para o denominador como u elevado a 1 positivo. Só que a gente não escreve 1, a gente deixa apenas a variável u. Mais c, e para fechar a gente volta para a variável x inicial. Então, troca esse u por e na x mais 4. E fecha assim essa integral aqui. E agora a gente vai aqui para a nossa terceira integral. Nesse caso aqui a gente não consegue observar uma composição de funções, mas mesmo assim a gente pode usar a técnica da substituição. As outras duas integrais, a gente observou que a composição estava ali no denominador. Então, se a gente olhar para esse denominador como sendo o cosseno de x mais π elevado a 1, a gente vai meio que forçar a aparecer ali a composição. E a escolha da u vai ser da mesma maneira, vai ser o que está ali no denominador, cosseno de x mais π. Mas é claro que a gente também tem que verificar se vai sumir todos esses x. Então, esse seno de x que está ali no numerador, ele pode atrapalhar um pouquinho. Mas nesse caso, ao derivar u em relação a x, a gente vai encontrar que a derivada do cosseno é menos seno. A derivada de π é zero. E aparece um seno aqui para a gente compensar o seno que está ali no nosso numerador. A gente isola o dx, né, para a gente poder substituir aqui na integral. E ao substituir essas duas condições, o u e o dx, a gente vai transformar essa integral aqui numa integral de seno de x sobre u, porque a gente chamou todo o denominador de u, e a gente vai trocar o dx por du sobre menos seno de x. O seno com o seno acaba simplificando, porque ali agora só tem multiplicação, e a gente cai numa integral que é menos integral de 1 sobre u du. E essa integral, por mais que a gente queira, né, seguir o mesmo padrão que a gente fez nas anteriores, escrever como u na menos 1, a gente não vai poder aplicar a integral de potência, porque a integral de potência não deixa a gente integrar potências com expoente menos 1. Então, essa integral vai ficar menos ln de u mais c. E para fechar, a gente troca a u por cosseno de x mais π, que é a definição que a gente tem para u. E assim a gente finaliza a resolução dessas integrais. São integrais que estão baseadas na fração. A composição que a gente está encontrando está aparecendo ali no denominador da fração. Por mais que apareceu exponencial e funções trigonométricas, a técnica que a gente usou foi integral por substituição, e a integral resultante que a gente teve que fazer foi uma integral de uma potência. Claro que ali na terceira condição a gente teve que adaptar a integral da potência para aquela integral que resultava no ln. Mas todas acabam sendo resolvidas da mesma maneira, por mais que tenha as funções exponenciais e trigonométricas. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor como é que a gente aplica integral por substituição quando a gente tem fração. E se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.